Boa noite. Mais uma semana nós estamos aqui, mais uma semana de alegria, porque mais uma semana Deus nos guardou e nós estamos aqui, sem ninguém ter ficado contaminado, sem nenhum parente, sem nenhuma parentela, e apenas com esse caso da semana passada que teve na cidade, que o Senhor já se recuperou. Então é muita alegria para nós estarmos aqui nesses dias em que a gente tem visto a mão de Deus cuidando de nós. E nessa semana eu coloquei só músicas assim que vão assim, nos mostrar quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus nos ama e o quanto Ele está operando nesses dias de tribulações. São dias que a gente acha que nunca vai acabar, mas a gente tem a certeza que vai chegar o dia em que nós vamos poder estar aqui novamente, aqui na igreja. A gente vai poder estar aqui cantando, todo mundo junto, e também a gente vai poder voltar a estudar. As crianças não gostam dessa história de voltar a estudar, mas a gente precisa. Eu preciso de voltar a estudar. Então, acredito também que a Bianca também. Então, assim, são dias que a gente tem vivido que são dias diferentes, mas nós estamos aqui para descansar do Senhor. Descansar, porque sabemos que aqui nesse canto que ele vai cantar, que eu descansarei, ele fala: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre as tempestades eu voarei. Então, pode vir o que for, pode vir o Covid e uma outra doença que a gente não está nem se preocupando com ela, que é a dengue também, que tem feito muitas coisas ruins, e ela também pode vir, que a gente vai estar descansando no Senhor. E que essa canção possa ser também uma canção de descanso para vocês que vão assistir esse vídeo.
nessa próxima canção que nós vamos cantar, ela fala assim que tu somente é Deus e assim, Ele não depende da gente, não depende de nada que a gente venha fazer para que Ele deixe de ser Deus. Então, aconteça o que acontecer na sua vida, na nossa vida, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai ser o nosso Deus nos momentos bons, nos momentos ruins, e Ele sempre vai continuar sendo Deus. Então, nessa canção agora nós vamos cantar Tu somente és Deus. Deus criado por nossa
Então, meus amados, Deus, Ele nos amou quando nós éramos pecadores. E agora, nesses dias que nós já fomos remidos pela graça de Jesus, Ele tem mostrado seu amor cuidando de nós nesses dias. Então, nós possamos ter o nosso coração em paz, porque Deus é quem cuida de nós. Não vai ser nenhum homem, nenhum presidente, nem ninguém. Se nós confiarmos somente em Deus, aí sim, nós teremos paz, nós teremos tranquilidade, nós vamos vencer a cada dia, vamos viver com tranquilidade com os nossos familiares, e não vai ter nenhum momento que nós vamos perder a fé. Então, que nós possamos confiar em Deus, confiar nesse amor. Nós vamos cantar aqui agora, que é o ousado amor. Ele que deixou as 99 ovelhas e foi atrás de mim, atrás de você. Então, um Deus que ama assim, Ele não vai deixar nós deixarmos sem ter uma perspectiva de vida. Então, que nós possamos confiar em Deus, somente em Deus.
paz, ó Pai, que nós temos nesses dias, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus amados, uma boa noite para todos. Esperamos encontrar os nossos queridos desfrutando da paz do Senhor, e também temos a esperança, a expectativa, quem sabe, para o nosso próximo final de semana, primeiro final de semana do mês de maio. Quem sabe já possamos nos reunir aqui na igreja, né? Fazer a nossa reunião, fazer o nosso culto aqui, de acordo com todos aqueles critérios que são que as autoridades nos pedem que sejam observados, né? Então nós vamos conversando aí no WhatsApp durante a semana, temos essa expectativa, seja esse também motivo da nossa oração, para que nós possamos nos reencontrar, possamos, né, pelo menos no próximo domingo, no culto da noite, já possamos desfrutar, né, da presença dos amados, possamos nos reunir na casa do Senhor. E então seja esse alvo das nossas orações, para Deus estar nos permitindo termos de volta a nossa comunhão física, né? Não perdemos a nossa comunhão no Senhor Jesus, essa da fé, mas que possamos também desfrutar da presença dos nossos amados, né? Possamos nos alegrar uns com os outros, né? Para compartilharmos as bênçãos do Senhor, compartilharmos também a palavra do Senhor. Então, eu gostaria que nós abríssemos, quem quiser abrir sua Bíblia lá, na carta de Tiago, lá aos crentes ou aos judeus da dispersão. Ele estava falando com judeus que foram dispersos, mas no meio desses convertidos judeus também ele fala com o povo de Deus, né, que foram dispersos lá devido a aquelas perseguições, todos aqueles acontecimentos lá em Jerusalém. Então Tiago está falando com as pessoas que estavam lá pelo Império Romano, lá os crentes no Senhor Jesus. Então Tiago fala conosco, fala comigo e fala com você. Tiago capítulo 4, a partir do verso de número 13, nos diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, pois, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Vós sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós oramos pela palavra do Senhor que vamos pregar, que quando ela chegar aos corações, ó Pai, o Senhor venha fazer através do Espírito Santo do Senhor, com que essa palavra chegue e ela vá de acordo à necessidade de cada um dos nossos amados. Desse modo, Senhor, venha a abençoar através da Tua palavra os Teus filhos e as Tuas filhas. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, então baseado nessa passagem de Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, quando Tiago está preocupado nessa parte da sua carta, da sua epístola, com algumas pessoas lá, aquelas que eram direcionadas à carta, algumas pessoas lá, chegou no ouvido de Tiago que muitos faziam planos, e essas pessoas, eles eram arrogantes com respeito aos seus planos. Nós vamos construir uma casa e vamos guardar o dinheiro hoje, e semana que vem a gente vai fazer isso e vai fazer aquilo. Então ele diz: olha, para vocês que vocês são arrogantes, vocês se orgulham das pretensões futuras de vocês. Então ele diz assim: vocês deveriam de cuidar e dizer: se Deus quiser, nós não só faremos isso ou aquilo, como também viveremos. O que está implícito nesse texto aqui, que eu penso assim que Tiago estava contemplando,
e que eu e você precisamos contemplar, porque ele fala de algumas pessoas que tinham algumas expectativas do futuro e do que elas queriam fazer ou pretendiam fazer no futuro. Então, Tiago está pedindo para essas pessoas olharem para o futuro e dizerem assim, se Deus quiser. E quando nós pensamos assim que o nosso Deus, que a Bíblia nos fala, é o Deus que pode todas as coisas. Então, Deus pode todas as coisas. A questão assim é que, sendo um Deus tão grande e tão poderoso e pode todas as coisas, nós também descansamos no fato de que Deus é íntegro e Deus não corrompe a santidade do seu caráter. Deus pode todas as coisas, porém, o conselho da sua vontade é de acordo com a sua santidade, com a sua bondade e com a sua misericórdia. Então, é essa visão que Deus tem de mim e de você. Então, Deus diz assim para eles, olha, se Deus quiser, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, vocês vão fazer isso e vão fazer aquilo. Então, Tiago estava contemplando e querendo que as pessoas contemplassem a soberania de Deus no futuro deles. A soberania deles, do Deus, na vida deles, para o dia do hoje lá e para o seu amanhã. Amados, eu gostaria que nós meditássemos então sobre a soberania de Deus na nossa vida e nos nossos planos. Primeira coisa, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus hoje. Então, Tiago diz assim, vocês hoje estão projetando o futuro. Hoje vocês estão dizendo assim, amanhã nós vamos viajar, amanhã vamos negociar, amanhã vamos fazer aquilo e amanhã vamos fazer aquilo outro. E Tiago diz assim, olha, vocês precisavam cuidar, vocês precisavam saber que essas são, no coração de vocês, vocês se orgulham das vossas pretensões arrogantes. É aquele tipo de pessoa assim que eu vou fazer, eu vou acontecer e não pergunta para Deus, não consulta a Deus. Então, um rei de Israel lá é muito bondoso e piedoso, e ele disse assim, olha, não tem numa guerra lá que eles estavam fazendo lá com o seu rei lá, que eles se juntaram para guerrear contra os inimigos comuns de Judá e de Israel. Ele disse, não tem porventura aqui um profeta do Senhor para nós consultarmos, para que esse homem do Senhor nos diga o que pode acontecer, se nós vamos vencer, se nós devemos de ir a essa guerra. Então, aquele homem de Deus, ele estava preocupado assim em buscar o Senhor, saber assim que Deus tinha o conhecimento de todas as coisas. Quando nós pensamos assim que Deus é soberano, é que Deus tem o conhecimento de todas as coisas, Deus pode todas as coisas. Olhamos para o passado assim e vemos assim que todos os homens que quiseram ser soberanos, todos aqueles reis da antiguidade, mais perto de nós, assim, por exemplo, um Hitler, nós olhamos assim que esses homens, eles quiseram estabelecer a sua soberania através da força, através da conquista dos seus exércitos. Então, era uma pretensão arrogante, estabelecer soberania do reino dele, mas baseado na força. Então, ele ia impor. Olha que Deus bondoso que nós temos, Ele é soberano, Ele não nos impõe. Deus quer que eu e você busquemos a Ele e que eu e você confiemos na soberania da grandeza do seu poder. Então, soberano é aquele que está acima de todos e acima de tudo. O autor dos Hebreus, então, quando eu era pequeno, eu nunca entendi bem assim, porque que algumas pessoas dizem assim, eu juro por Deus. Eles diziam assim, eu juro pela minha mãe. Os que tinham perdido a mãe diziam assim, eu juro pela alma da minha mãe. Mas quando eles estavam querendo dizer assim que aquilo que eles estavam dizendo era verdade e a outra pessoa não acreditava, então eles buscavam algo maior do que eles para jurar por aquilo. Então, por exemplo, eu juro por Deus, daí já era uma última instância. Usualmente eu juro pela minha mãe, né? Eles tinham sempre aquela afetividade com a mãe, então a mãe era sempre algo maior, algo assim que lhes era mais querido. E quando Deus foi prometer de abençoar o Abraão, daí nós encontramos na Bíblia, um dia eu fui ler isso na Bíblia, depois comecei a estudar a Bíblia, Hebreus, ele diz assim, e Deus, não tendo ninguém maior que ele para jurar, não tinha ninguém acima dele, ele jurou por ele mesmo, e disse para Abraão, certamente eu vou abençoar você.
E Abraão creu nisso. Então creia nisso, irmão. Deus diz assim, certamente eu vou te abençoar. E Deus não tem ninguém acima dele. Ele está acima de tudo e acima de todos. É isso que caracteriza um Deus soberano. Então, longe do nosso coração, nós queremos nos jactar das nossas pretensões arrogantes. Tiago está nos prevenindo disso. Eu vou amanhã, eu quero fazer uma poupança porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero trocar um carro. Mas ele diz assim, olha, se Deus te permitir, se Deus quiser, nós pretendemos domingo que vem nos reunir. Que Deus nos abençoe, que Deus queira isso para nós, que Deus vá à nossa frente e que Deus prepare desse modo, através da sua soberania, de conhecer e saber todas as coisas que vão convergir para que, quem sabe, no próximo final de semana, nós possamos nos reunir. Então, soberania de Deus na nossa vida e nos nossos planos. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus no nosso futuro. Então, o Tiago está dizendo assim, algumas pessoas faziam um plano dizendo assim, amanhã nós viajaremos, nós negociaremos e nós vamos ganhar dinheiro e nós vamos fazer isso e nós vamos fazer aquilo. E quando nós pensamos assim no futuro, nós olhamos para o futuro e nós pensamos assim, por exemplo, quando você estiver ouvindo essa mensagem, domingo à noite, o momento da gravação já foi, então já vai ser futuro, mas daí esse passado aqui, que agora, por exemplo, é presente, daí já vai se tornar em passado. Então preste atenção que o nosso presente, ele é constituído de muitos dias do nosso passado. Então hoje é o dia presente e nós temos expectativas do futuro. Então, o ser humano é o único que tem essa condição. Os animais não têm. Um cachorro, por exemplo, ele não faz projeção para o futuro. Eu e você, nós pensamos no futuro. Nós temos planos para o futuro. Mas, assim também, todo ser humano. Muitos seres humanos, talvez uma grande maioria, quando eles pensam no futuro, eles não pensam no futuro com Deus. Eles pensam num futuro baseado na sua capacidade hoje, no presente, daquilo que eles podem fazer hoje, que eles vão lançar as bases para os dias que lhes hão de vir. A palavra de Deus nos diz no livro de Lucas, capítulo 12, Jesus vai conversar com um moço lá, no capítulo 12, é aquele moço que quer que Jesus interfira numa questão de repartição de herança, de riquezas lá. O senhor podia falar para o meu irmão fazer a repartição da herança desse modo. Então Jesus vai proferir a parábola daquele homem rico, lá naquele contexto de Lucas, capítulo 12. Ele vai dizer assim, tinha um homem rico e esse homem plantou muito, e daí quando ele viu que as lavouras deles iam produzir muito, ele então preparou-se para produzir mais ainda, e ele construiu mais celeiros. E depois que ele colheu tudo, que ele guardou tudo, ele disse assim, agora sim, posso parar, descansar, porque tenho muito para muitos anos. Está lá em Lucas capítulo 12. Eu tenho para muitos anos. Ele guardou no presente muito cereal, muita riqueza, para um futuro ainda distante, para muitos anos. E Jesus diz assim que para aquele homem louco, essa noite pedirão a tua alma. E tudo que tens, para quem que vai? Então veja que as projeções do futuro, elas têm ponto de vista diferente. O cara fez um plano para o futuro, mas Jesus diz assim, o teu plano pode ser frustrado. Outro exemplo na Bíblia, assim, de como nós pensamos o futuro, é a de Jezabel. Por exemplo, Jezabel, quando ela ouviu a notícia que o profeta Elias tinha matado todos os falsos profetas, ela pegou e disse assim, que os deuses façam comigo o que lhes aprover, se no futuro eu não fizer com Elias o mesmo que ele fez com os profetas.
Então ela disse assim, eu vou fazer amanhã ou depois de amanhã, quando surgir a oportunidade, mas no futuro eu vou fazer bem certinho assim com ele. Então foi uma pretensão arrogante de Jezabel. Mas sabe o que Deus diz de Jezabel? Deus diz assim, os cachorros, os cães, eles vão lamber o sangue de Jezabel. Então, o futuro que Jezabel pensava que poderia ser, ele era o futuro alternativo dela, não aconteceu. Então, aquilo que Deus disse do futuro dela, aconteceu. Então, creia, amado, naquilo que Deus fala na sua palavra para você e coloque os teus planos, os teus pensamentos para o futuro na presença do Senhor hoje. Então, nós precisamos, hoje, nós precisamos ter esse entendimento da soberania de Deus, para que nós possamos hoje, tendo entendimento da grandeza, da soberania de Deus, governar e dirigir todas as coisas, nós olharmos para o futuro e ver que Deus vai estar presente no nosso amanhã. Então, quando nós podemos fazer planos, a Bíblia nos diz que nós devemos fazer planos, mas nós precisamos submeter as coisas que nós sonhamos hoje, os nossos planos hoje, com a presença do Senhor indo conosco. Então, a palavra de Deus é bem clara, assim, quando Abraão foi chamado, e Deus disse assim para ele, Abraão, eu tenho um futuro para você. Se você andar comigo, eu vou lá no teu futuro e vou preparar e vou dar uma terra para você e vou fazer de você um grande povo. Mas Abraão não via nada daquilo. Abraão não tinha visto nada, não sabia de nada do futuro dele, mas a palavra de Deus que ele acreditou na palavra do Senhor, mesmo sem tivesse qualquer visão do futuro. Nós olhamos para aquele filme lá, né, dos Vingadores, Ultimato, né? Então a gente vê assim como eles trabalham com a questão do passado, né, e do presente para poder mexer no futuro. Por exemplo, assim, tem toda aquela questão daquela viagem lá, eles voltam no passado para mexer algumas coisas no passado, para trazer para o presente, para alterar o futuro, porque o mago lá que tinha aquela joia do tempo lá, ele volta milhões de vezes no passado para consultar o passado, estava no futuro. Lá do futuro ele olha para o passado e vê todas as possibilidades e ele descobre que só numa essa possibilidade ia ser favorável a eles. Só numa eles iam ser vitoriosos. Então olha que malabarismo. Você tem que fazer assim para conjunções para um futuro construído assim a partir do presente. E pensa assim que Deus tem todas as conjunções, todas as possibilidades, elas estão perfeitamente na presença do Senhor. Então nós precisamos reconhecer a soberania de Deus no nosso futuro e submeter o nosso futuro a Deus. E Tiago está orientando aquelas pessoas que tinham uma visão distorcida do futuro. Eles batiam no peito para dizer assim, nós podemos fazer isso hoje, daí vamos construir para o amanhã e para o depois da manhã, ou como aquele homem rico que diz assim, que agora minha alma pode descansar, pode se regalar, pode ser feliz, porque tenho para muito futuro. A palavra de Deus, então, é bem clara quando Jesus fala que a respeito do futuro guardado para aquele homem. Terceiro e último lugar, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Então, Deus é soberano, amados, sobre o nosso futuro. Nós pensamos no futuro, o passado já foi. Agora nós vamos sonhar o futuro, mas nós precisamos pensar o nosso futuro a partir de hoje. Nós precisamos pensar na nossa vida. Quando eu estou falando isso assim, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida, porque é isso que Tiago fala lá. Quando ele está falando assim dessa questão de tempo, de as pessoas sonharem, imaginarem lá para o futuro o que vão ser, Tiago aborda uma questão interessante sobre a vida. Ele diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Ele diz assim, vocês não sabem do futuro.
E daí dá a impressão que o Tiago vai fazer uma discussão, né, filosófica. Né? Introduz uma pergunta assim, profunda, filosófica, né? Que é a vossa vida? E daí podia abrir uma discussão, né, interminável de filosofia. Que é a vida? E ele faz uma resposta muito simples, mas muito eficaz para mim e para você. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. A minha vida e a tua vida, Tiago diz assim, que é como uma nuvem, que a gente olha no céu. Você olha assim no momento e daqui a pouco ela foi e já não está mais. Assim é a nossa vida. Então quando a gente pensa que Tiago vai fazer assim uma introdução e vai fazer um artigo filosófico sobre o que é a vida, ele diz assim, vocês são só como uma nuvem passageira. Simples assim, como aquela música do compositor, né? Nós somos nuvem passageira. Isso, e o Tiago está dizendo isso. A nossa vida é como uma nuvem que está aqui e já não está mais. E dali a pouquinho ela não está mais. Então, Tiago está pensando assim que acima do conceito temporal, que as pessoas estavam se dirigindo, imaginando o futuro, ele falou assim, vocês precisam pensar na vida de vocês. Precisa pensar hoje na vida, para daí você poder projetar o futuro. O que é a vida de vocês? O que é a nossa vida? Se Deus não estiver na nossa vida, se Deus não for no teu futuro com você, não vale a pena viver. É isso que ele está dizendo. O que é a vossa vida? Sem Deus, não vale a pena. E a gente olha para a vida, por exemplo, assim, do Moisés, né? Um outro exemplo bíblico, lá no Êxodo capítulo 33, Moisés desce do morro lá, daí eles tinham pecado, no capítulo 32, o povo peca, e daí Deus diz assim para Moisés, eu vou mandar meu anjo com vocês, meu anjo vai fazer aquela coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Mas esse povo é povo de dura serviço. Mas daí, se vocês quiserem ler lá em casa e leiam, desenvolve-se um diálogo interessante e argumentos interessantes de Moisés com Deus. Moisés diz assim, mas não foi o Senhor que chamou? Não foi o Senhor que falou que ia? Por que agora o Senhor não vai? Porque se o Senhor falou que ia e agora o Senhor não vai, eu também não vou. Porque se a tua presença não vai conosco, lá para frente, para o futuro, não vale a pena. Eu não vou. Se a tua presença, olha o que Moisés fala, se a presença do Senhor não, o Senhor está falando que o Senhor vai mandar um anjo e o Senhor mesmo não vai, então, sem o Senhor não quero. Mas se o Senhor for, daí eu aceito o desafio. E nós temos que ter essa mesma visão. Nós precisamos devemos desejar na nossa vida a presença do Senhor na nossa vida. É hoje, irmãos, é hoje que nós precisamos servir e amar o Senhor Jesus. É hoje que nós precisamos querer Jesus na nossa vida, para nós projetarmos a nossa vida e dizer, Senhor Jesus, se o Senhor não for para o amanhã comigo, não vale a pena, e não vale mesmo. Não vale a pena viver, pensar no amanhã sem Jesus Cristo. Nós precisamos pensar assim, na vida toda e tudo na vida, todas as coisas. Porque tinha gente lá que o Tiago está falando, que estava pensando nas coisas. E Jesus, daí lá no mesmo Lucas, no capítulo 12, lá no verso 15, na parábola daquele homem rico que fez os celeiros lá e tudo mais, ele vai dizer assim, olha, a vossa vida não consiste só dos bens que vocês possuem. Porque a discussão era com aquele irmão lá que queria, por questão de riqueza, ele fala a parábola do homem rico e diz assim, a vossa vida não consiste só dos bens. Ou a vossa vida não consiste dos bens. Porque a vida é eu, é você, é corpo e alma. A nossa existência é muito mais importante do que os bens que nós possuímos. E Jesus precisa fazer parte da nossa existência, da nossa vida, porque o homem que ele fala em Lucas capítulo 12, ele não tinha Deus, não tinha Jesus na existência dele. E fazia pretensões arrogantes de imaginar um futuro feliz. Porque ele diz assim, agora tenho para muitos anos, a minha alma pode se regalar, agora pode descansar a minha alma, hoje que o futuro vai ser feliz. E quando nós olhamos então para esse texto aqui que Tiago, né, dá a impressão assim que ele vai dizer assim, o que é a vossa vida?
Porque veja que eles estão fazendo uma perspectiva de futuro. Ele está pensando na vida porque ele está querendo falar com pessoas lá por causa daquilo que eles estavam falando, que eles pensavam no futuro. Vocês têm vos jactais das vossas pretensões arrogantes. Então, Tiago, essa pergunta ela é inquietante, porque aquelas pessoas que tinham esse pensamento, eles pensavam em comércio, ganhar dinheiro, e em ganhando dinheiro, ser feliz. Voltamos para o homem de Lucas capítulo 12. Produziu muito, ganhou muito dinheiro e pensava, não queria, mas pensava que o futuro agora ia ser regalado. São essas as palavras dele lá no Lucas capítulo 12. E quando nós pensamos assim nessa questão da existência e pensar o futuro, que o homem é o único ser que pensa no futuro, né, vive o presente, né, tem as experiências do passado que ele conduziram até aqui, e agora, baseado em toda a experiência do passado, ele pode pensar que tem um futuro. Então nós pensamos que tem futuro, mas nós não sabemos o que tem, nós não conseguimos olhar o amanhã. O futuro pertence ao Senhor, o futuro pertence a Deus. Aristóteles, então, quando ele pensava assim na questão dos bens, da felicidade que você constrói para o futuro, ele diz assim, Aristóteles diz assim que a felicidade não é escolhida graças aos bens que possam proporcionar ela. Você não pode escolher a felicidade graças aos bens que ela possa ser proporcionada por eles, senão por si mesma. Então ele diz assim, você tem que ser feliz. E isso não é pelos bens que você imagina que vão proporcionar felicidade para você. Então a felicidade não estava nas coisas, a felicidade estava no ser. Então, meu irmão, minha irmã, seja feliz com Jesus hoje. A felicidade não está nas coisas. E Jesus quem diz isso. O Aristóteles, né, tinha aquela visão bonita, filosófica, mas Jesus, de forma muito simples, ele diz lá em Lucas capítulo 12, a vossa vida não é só os vossos bens. A vida de vocês não é os bens, a vida é vocês, né? A nossa existência, o nosso corpo, a nossa alma. Então, amados, nós precisamos pensar assim que o nosso dia, o nosso hoje, são os momentos que nós temos para tomar as nossas decisões. As decisões, as escolhas, os sonhos, os planos são feitos hoje. Mas eles precisam ser feitos dentro daquilo que Deus tem para a tua vida. Com a graça do Senhor, na graça do Senhor Jesus. É que Jesus precisa fazer parte da nossa vida hoje. Deus quer fazer parte da nossa vida hoje, para daí nós pensarmos nos nossos planos e nos nossos futuros. Deus diz para o povo de Israel, eu que sei que pensamentos que eu tenho para vocês, eu que sei que planos que eu tenho para vocês, e são bons. Então, amado, se você conformar o teu coração, a tua vida hoje, a palavra do Senhor, ao Senhor Jesus, você vai descobrir assim que esse Deus soberano, a vontade desse Deus, ela é boa, santa e agradável para a nossa vida. E Ele é poderoso para nos conduzir dessa forma para o dia de amanhã. Que o Senhor Deus nos abençoe com essas palavras. Nós precisamos ter essa visão da soberania do nosso Deus. Nós precisamos reconhecer Deus hoje, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus no futuro e precisamos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Amados, nós vamos encerrar orando, vamos com expectativa olhar para essa semana, com esperança e com alegria. Hoje nós precisamos ser felizes hoje. Então, Jesus diz assim que a nossa felicidade não está nos bens que nós possuímos, está em nós, está nele. Então, quando Ele vive, quando Ele habita em você, Jesus é como aquela composição, né, maravilhosa, famosa, né? Jesus, a alegria dos homens. Jesus tem que ser a alegria minha e tua. Então, com essa alegria, né, nesse Jesus maravilhoso, bondoso, que nos amou, que nos ama,
e que conhece o nosso futuro. E nós vamos viver essa semana com expectativa de, quem sabe, nós podemos realizar o nosso próximo culto já aqui no templo. Vamos apresentar isso diante de Deus. E vamos dizer, Deus, olha, esse é o nosso sonho. E que o Senhor sonhe conosco esse sonho. E que o Senhor abençoe esse nosso plano. É assim que deve ser. E é assim que nós precisamos fazer em acordo com a palavra de Deus. Vamos orar, amados? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Queremos agradecer porque nós entendemos que nós precisamos fazer correções hoje na nossa vida. Nós não podemos nos jactar das nossas pretensiosas arrogâncias, de imaginar que nós poderemos fazer e acontecer no dia de amanhã sem a presença do Senhor hoje na nossa vida. Então, ó Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor nos permitir, amanhã nós poderemos fazer isso ou aquilo, mas também, não só isso, mas também viveremos. Então nos abençoe hoje, no dia presente, que a nossa vida, o nosso coração sejam entregues ao Senhor. Possamos consagrar a nossa vida hoje ao Senhor, para desfrutarmos da presença hoje do Senhor e crermos que o Senhor vai nos levar a um bom termo no dia de amanhã. Ó Deus, eu oro que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe cada família da nossa igreja, abençoe os lares, Senhor, em todas as suas necessidades. Oramos mais uma vez nesse dia pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades na área da saúde, os profissionais da saúde. Oramos pelo nosso estado do Paraná, oramos pela cidade de Dois Vizinhos. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Ouve a oração de todo o Teu povo que tem clamado, que tem se dobrado, que tem se humilhado na Tua presença, para dizermos: vem e sara, Senhor, a nossa nação. Sara, Senhor, a nossa terra dessa pandemia. É a nossa oração, em nome do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. E agora, amados, que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, amados, com todo o povo de Deus, desde hoje e para todo sempre. Amém, amém. Amém, amados. Uma boa semana para todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.